Então o Rio Madeira é uma forte concentração da navegação fluvial, principalmente no período da sua cheia, onde tem a possibilidade das embarcações entrar com os maiores calados. Então, hoje, junto com bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Antes de iniciarmos a discorrer sobre o tema que será trazido nesse vídeo, convido você que inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa página, acione o sininho e nos ajude a divulgar este trabalho, beleza? Então nós iremos falar um pouco de geografia nesse vídeo. Nós iremos falar onde fica localizada a nascente do Rio Amazonas, quais os seus principais afluentes e os seus afluentes na margem esquerda e os seus afluentes na margem direita. Então nós teremos que estar falando sobre essas quatro temáticas, beleza? Então o Rio Amazonas nasce no Lago Lauri, nos Andes peruanos, mas nascendo com o nome de Vilcanota, depois recebendo as denominações de Ucayali, Urubamba e Maranon. Quando alcança o território brasileiro, denomina-se Rio Solimões, até a cidade de Manaus. Então perceba que o Rio Amazonas ele nasce nesse Lago Lauri e logo após recebe os nomes de Vilcanota, Ucayali, Urubamba e Maranon. Então aqui o Rio Amazonas está se iniciando, está dando início à sua formação. O Rio Amazonas tem sua origem de nascente no rio Apurimac, alto da parte ocidental das Cordilheiras dos Andes, no sul do Peru, e deságua no Oceano Atlântico, junto ao Rio Tocantins, no delta do Amazonas, no norte brasileiro. Beleza? Então aqui nós temos mais ou menos o início do Rio Amazonas. E quais são os seus principais afluentes? Então os principais afluentes do Rio Amazonas são o Rio Branco e o Rio Guapués, que disputa-se o começo do Rio Orionco junto com o Rio Guaviara, dentro da região leste dos Andes, na Colômbia. Então esses dois rios aqui, o Rio Branco e o Guapués, junto com o Orionco e o Guaviara, se tornam os principais afluentes do Rio Amazonas, porque ali o Amazonas começa a criar um corpo, começa a criar uma formação para se tornar a potência que é o Rio Amazonas. Então vamos adiante. Quais são os afluentes então na margem direita? Rio Javari. Esse rio nasce na Serra da Contamana a 400 metros de altitude, com o nome de Jaquiarana, servindo seus 1.180 quilômetros de extensão. Rio Jutaí, com sua nascente próxima à região banhada pelo Ipixuna, afluente do Juruá. Rio Juruá, nascente na Serra da Mercês, Serra da Contamana, a 453 metros de altitude. Rio Madeira, com 3.240 quilômetros, é o mais notável afluente do Rio Amazonas, nascendo da junção do Mamoré com o Gaporé. Então o Rio Madeira é uma forte concentração da navegação fluvial, principalmente no período da sua cheia, onde tem a possibilidade das embarcações entrar com os maiores calados. Então hoje, junto com o Rio Tapajós, os afluentes que predominam com a potência da navegação fluvial é o Rio Tapajós e o Rio Madeira. Rio Purus, com águas barrentas iguais dos Solimões e variando de cor conforme a época da sua enchente ou vazante. Rio Tefé, surgindo das terras altas entre o Rio Tapuã e Juruá. Rio Quari, durante a maior parte do ano, a navegação é intensa, embora em alguns momentos só trafegue pequenas embarcações, mas também tem uma forte concentração de navegação no Rio Quari. Rio Tapajós é um rio que nasce no estado do Mato Grosso, banhado pela parte do estado do Pará, deságua no Rio Amazonas. Como mencionei, hoje o Tapajós se tornou uma estrada fluvial de potência muito alta em relação à navegação fluvial, devido hoje está concentrado as maiores companhias de transporte de grãos, onde tem as maiores embarcações, os maiores comboios de transporte de grão. Já existia no Madeira, mas hoje a concentração maior está no Rio Tapajós. Então é importante a gente perceber a importância desse rio para a expansão da navegação fluvial. Rio Xingu, que nasce em Mato Grosso, ao norte da região do Planalto Central, na união entre as serras do Roncador e Formosa, 600 metros de altitude. Muito bem, então esses aqui são os principais afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Foi esse rio que foram mencionados. Então eles têm, cada um possui a sua potencialidade dentro da navegação fluvial. Porém, uns mais, outros menos. Tudo depende também da decorrência da enchente e da vazante, onde esse rio
vai receber embarcações com calado maiores e calado menores. Então vamos para a margem esquerda. O rio Napo é um rio de aproximadamente 1.130 quilômetros de extensão, que nasce no Equador, atravessa o Peru e deságua na margem esquerda do rio Solimões. Então nós temos o rio Içá ou Putumayo, afluente do Amazonas, com a maior parte do seu território, do seu percurso no território brasileiro. É paralelo ao rio Japurá ou Içá, possui 1.645 quilômetros de extensão. Rio Japurá nasce na junção do rio Caquetá aos Andes, no sudeste da Colômbia. Rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas, o mais extenso rio de água negra do mundo, o segundo maior em volume de água, perdendo somente para o rio Amazonas. Rio Paru é um dos rios que banham o estado do Pará, nasce nas terras do Tumucumaque, na fronteira com Suriname, cruzando em toda a sua extensão o município de Almeri, no Pará, até desaguar na margem esquerda do rio Amazonas. Rio Jari é um curso de água que banha os estados do Pará e Amapá, deságua também no rio Amazonas. Então aqui nós temos os principais afluentes do rio Amazonas, os que ficam por sua margem direita e os que ficam por sua margem esquerda. Então todos esses rios possuem sua potencialidade na navegação. Então é importante nós termos essa clareza, essa compreensão, para nós termos a noção do que é a navegação fluvial no norte do nosso país. A competência desse transporte mediante o recurso do nosso país, diante do recurso que são transportados, tanto naturais como mercadorias que entram e saem dentro do estado do Amazonas, dentro do Amazonas em si, do rio Amazonas, por diversas cidades. Importante também salientarmos que pelo rio Amazonas nós temos a possibilidade de adentrar em 3 países estrangeiros, como Equador, Peru e Colômbia. Então o rio Amazonas nos possibilita adentrarmos esses 3 países através das embarcações ou dos navios fluviais. Então aqui fica a nossa contribuição com essas informações referentes à geografia do rio Amazonas, justamente para que nós possamos ter noção do tamanho, da grandeza do que é a navegação fluvial no norte do nosso país. O que essa navegação, como ela é importante para o desenvolvimento do nosso país. Como as pessoas, os profissionais da marinha mercante que trabalham nas águas fluviais têm a sua importância diante da contribuição para o avanço, para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Então, aqui também fica a nossa observação sobre a responsabilidade desses profissionais. Cuidar desse rio, cuidar de uma forma profissional, que as companhias sejam cada dia mais responsáveis diante dos seus planejamentos de desenvolvimento dentro dos seus processos políticos das suas empresas, das suas companhias, e que os profissionais de bordo, os comandantes, junto com as suas tripulações, cada tripulante, tenha essa responsabilidade, essa visão social e ambiental, que juntos possamos continuar mantendo essas águas acessíveis ao nosso trabalho, acessível àqueles que moram à margem dos rios, acessível a toda uma sociedade. Então é importante a gente ter essa noção, ter essa compreensão e sermos cada dia mais educados em relação à nossa responsabilidade social e ambiental. Então aqui fica a nossa contribuição com esse material também para aqueles que já atuam e principalmente para aqueles que almejam se aventurar na navegação fluvial, aqueles que queiram fazer parte aqui deste universo da navegação fluvial, para que você tenha noção, tenha um pouco de conhecimento quais serão os rios que você terá possibilidade de navegar, as cidades, os estados que você vai ter a possibilidade de conhecer através dessa navegação. Então, fica aqui a nossa contribuição mais uma vez. Agradeço pelo compartilhamento de todos e contribuo para que a gente continue avançando com esse projeto. Até o nosso próximo vídeo.